Boa tarde, pessoal que está ouvindo a gente aí nessa live ao vivo que está sendo gravada também, né? Do primeiro episódio da Diferenciagro Podcast. É o primeiro podcast aqui do sul de Minas ligado ao agro. E nada melhor que começar com um episódio piloto falando sobre a história de vida do nosso fundador, José Antônio. Se apresenta um pouco aí para nós, José. Ah, garoto, é daquele jeito. O mais interessante é ver as coisas acontecerem, é ver todo mundo envolvido nesse projeto, porque a comunicação é o que leva a gente cada vez mais longe. Então, eu vejo que nós estamos criando aqui um ambiente que vai ser propício tanto a nós desenvolvermos a nossa marca, tanto aquele que quer desenvolver o seu próprio projeto de podcast, nós vamos abrir aqui para todos também. É isso aí. Então, se você se interessa por esse meio de comunicação, pelo podcast, por essa cultura do podcast que está tão crescente no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, né? E agora específico aqui para toda a comunidade do agro também, a gente está aqui para poder fazer um trabalho de excelência aí para todo mundo que estiver ouvindo a gente, beleza? Então, vamos começar se apresentando aí. Quem que é o José Antônio, nosso fundador da Diferenciado? Apresentei para nós, para Ah, quem não conhece, peça rara. que, que pancada, né? Vamos lá. Pessoal, sou José Antônio, natural aqui de Paraguaçu. Hoje, com 28 anos, faço a gestão aqui do nosso grupo, né, o Grupo Diferenciagro. Hoje, estando à frente da Diferenciagro, eu vejo que o meu propósito com Deus é brilhar a luz do próximo. Então, é uma oportunidade imensa ver todos os envolvidos aqui nesse projeto, Otávio. Todos, que cada um fazendo a sua parte faz a economia girar, que é um slogan nosso, é fazer a coisa acontecer, né? Ainda como apresentação, sou filho aí da Maria Aparecida dos Santos Lima, a Cidinha, né? Grande A dona menina do Cidinha. boleto, né? O seu José Donizete de Lima, é o meu pai aí que está junto com a gente também desde o início. E hoje, situado aqui em Paraguaçu, a nossa empresa, mas ainda sou residente da cidade de Alfenas. E mudei para lá na faculdade. Até hoje não achei o caminho de volta, mas está próximo. Garanto que está próximo. Logo, logo nós estaremos morando aqui também, sediados aqui na cidade de Paraguaçu. Show de bolas, é. E para me apresentar aqui também, né? Eu, como host hoje desse primeiro episódio aqui, eu sou Otávio Munhoz, sou engenheiro de formação. Estou aqui na Diferenciagro há 4 meses como gestor de projetos e processos. Então, aqui, todo esse projeto aqui, todos os processos aqui dentro, passa pelas mãos do Zé e pela nossa organização aqui dentro da empresa também, né? E, ô Zé, agora antes de começar assim também, explica um pouco o que que é diferenciado. Depois a gente vai voltar lá na tua história lá atrás para entender como é que foi esse começo aqui da empresa e da sua vida relacionada ao câmbio. Mas antes, o que que faz a Diferenciagro hoje aqui? Otávio, hoje o slogan Diferenciagro, a principal empresa nossa, é a nossa revenda de fertilizantes especiais, né? Nós estamos aí numa transição agora para a marca própria. Estamos desenvolvendo toda a nossa linha de produto, toda a nossa linha de tecnologias. Hoje já são mais de 500 tecnologias posicionadas no campo. Estamos fazendo um trabalho agora também de protocolo diferenciado, onde o cliente vai começar com a gente desde agora, na pré-colheita até na colheita do próximo ano, ele vai ser atendido por todas as frentes. Então, a gente vai fazer um trabalho, já faz, a gente vai pautar isso como um protocolo diferenciado. Hoje é o nosso principal negócio, né? A principal fonte de renda do grupo é advinda da revenda, do processo ali de venda de fertilizantes especiais. Mais focado para o café, né? Lavoura de Mais café. focado no café, eu vejo que hoje, na nossa região aqui do sul de Minas, né, até a gente já está começando a abranger outras regiões, mas eu vejo o café como uma cultura ímpar para se trabalhar. Nós temos aí uma liquidez muito positiva e nós temos o nosso público-alvo muito bem desenhado. Então, eu vejo um nicho de mercado no qual a gente está bem inserido, dia a dia buscando o nosso crescimento aqui, vamos dizer assim, num raio hoje aí de 250 quilômetros aqui de Paraguaçu, nós temos consultores de vendas espalhados em todo o sul de Minas, né? Até fizemos uma campanha esses dias, veio lead de 20 quilômetros, um consultor 25 quilômetros, e a gente conseguiu atender com rapidez e excelência para justamente estar junto ao cliente.
Esse é um dos nossos viés. Está sempre próximo ao cliente, sempre fazendo ali o melhor possível para o cliente. Entendi. E hoje a empresa já conta com quantos consultores direto no campo, assim? Hoje nós chegamos aí a um ápice de mais de 25 consultores. Agora nós estamos fazendo um reajuste do nosso time comercial. Lembrando que estamos agora com 5 vagas de emprego para mais 5 consultores. Então, nosso objetivo até final de março era 30 consultores de campo. Eu acredito que até abril ali, até final de abril, começo de maio, a gente esteja nesse número. Esse é o nosso foco. Entendi. Então aí já fica um recado aí para todo mundo, para quem trabalha com vendas, quem tem experiência com vendas. Se você está assistindo esse podcast agora no mês de março ou até no final de abril, se você quiser trabalhar aqui numa empresa cujo ambiente é fora de base, o crescimento aqui é exponencial. Os vendedores que estão aqui têm muito pouca rotatividade, que dá para perceber isso, né, ô Zé? Então quer dizer que aqui dentro da Diferença Agro, o consultor ele tem um crescimento muito significativo na carreira que ele quer ficar aqui dentro, né? Então, se você está vendo esse podcast agora, até no mês de abril, saiba, envie seu currículo, chama a gente pelo telefone oficial da Diferença Agro, nas redes sociais, envie seu currículo que a gente marca uma entrevista com o RH aí, não é não, Zé? Com certeza. Eu tenho comigo, Otávio, que profissional de vendas, ele não espera pelo seu crescimento, ele vai atrás do seu crescimento. Ele busca o seu crescimento no dia a dia. E eu tenho comigo também que esse crescimento ele tem que ser respaldado tanto na remuneração financeira, tanto na participação ali de uma competição sadia, conforme a gente faz todo Sim, santo mês, né? Todo mês a gente elege os 3 maiores vendedores ali da empresa. Isso traz um gás a mais ao nosso time comercial e pode ver que todo mês oscila entre os consultores. Tem um ou outro que vai ali por um mês, 2 meses, 3 meses, não pode, mas é bacana que todos querem crescer, todos querem faturar mais. E o mais interessante que eu prego muito, a ideia é preparar o consultor de vendas para os desafios que ele tem no campo. Não é à toa que a gente faz uma reunião todo dia às 6 horas da manhã, não é à toa que a gente faz o Protágono uma vez por mês, não é à toa que a gente está criando aqui a nossa Diferenciagro Educação, que visa também levar conhecimento, hoje ainda da parte interna, mas amanhã acredito que o primeiro passo é o podcast para essa difusão do nosso conhecimento e a partir de amanhã depois a educação voltada ao agro também para todo o público. É um objetivo nosso mais de longo prazo, né? Um dos objetivos também que você está aqui hoje, você, o Pedro, isso, o Bruno e assim por diante. com certeza. E esse projeto educacional também, né? Não só para os vendedores, mas como para o público geral, né? De agricultores aqui da região. E dizer também que os vendedores, eles estão em constante aprendizado aqui, né? Muitos vieram para cá não sabendo nada de café ou da indústria, mas que cresceram aqui dentro com os conhecimentos que você passa, né, velho? Com certeza eu vejo que todo mundo tem a oportunidade de aprender, né? Todo mundo tem a oportunidade de se desenvolver e com isso, quando você encontra pessoas ali que vibram na mesma energia que a nossa, o conhecimento ele se torna algo construído dia a dia. Com certeza. Então, muitas das vezes o pessoal fala, Zé, você dá muita oportunidade. Na verdade, eu enxergo muitas das vezes um talento onde ninguém vê. Muitas das vezes a pessoa só falta uma ambiência para ela expressar o seu talento, para ela expressar o seu desenvolvimento, mas a ambiência até aquele momento da vida dela não foi favorável. Não que as outras empresas não deem oportunidade, muito pelo contrário. É que aqui, como nós tratamos de uma empresa focada na área comercial, por mais que tenha todo o back-office, quando eu contrato um consultor e eu vou preparar esse consultor, eu quero que ele vá à máxima da performance, né, na alta performance. E isso é muito significativo, porque aqui a gente vê muitas histórias, assim, muito comoventes, né? De gente que entrou aqui e teve sua vida transformada, né? Então, com certeza, eu acho que é uma oportunidade mais para o futuro de trazer essas pessoas aqui dentro que teve a vida transformada aqui, para mostrar que não é só uma empresa de revenda, né? Mas é uma empresa que muda a vida das pessoas mesmo. Não é sobre venda, né? É sobre pessoas. Mas se a gente for pegar aí hoje as empresas que mais crescem, as empresas que mais criam uma cultura de cuidar do próximo, desde cuidar do cliente e até mesmo cuidar de todos os colaboradores. Eu vejo isso com muito bons olhos e eu tento disseminar isso dentro da nossa cultura dia a dia.
desde a percepção do reconhecimento de cada colaborador, de cada prestador de serviço, e até mesmo construindo essa cultura de sagacidade. Você pode crescer mais em menos tempo. Seja sagaz, tenha vontade, tenha energia, literalmente, no teto, para que seu crescimento venha. E vindo o crescimento, ele vem agraciado de uma remuneração financeira, que eu vejo que é o start, o pontapé para a mudança de vida. Muitas das vezes, até mesmo o senso de merecimento das pessoas tende a ser um pouco mais baixo, né? E eu tento trabalhar isso o máximo possível para que, se a pessoa merece mais, ela vai produzir mais. Se ela merece mais, produz mais, a rentabilidade para ela é maior, para a empresa também se torna cada vez maior. Excelente. Ô Zé, pegando esse gancho aí agora, de não é, é sobre pessoas, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo aí. Depois a gente fala mais da Diferença Agro, do grupo Diferença Agro mesmo. Tem muito assunto para a gente tratar. Mas vamos voltar no tempo um pouquinho e falar da pessoa do Zé. Como é que foi a infância, onde nasceu, a adolescência, a juventude, até entrar na faculdade e ter essa fagulha aí para poder querer mexer com o agro. Como é que foi essa história desde o começo aí, Zé? Conta para nós. Bacana. Nós estamos falando aqui direto de Paraguaçu, né? Então fica fácil, todo mundo conhece ali o bairro da Nova Paraguaçu. Eu nasci e me criei ali na rua Trajano Ferraz Leite, 171. E desde pequeno, desde muito novo, eu sempre fui muito curioso. Eu sempre fui curioso demais. E todo mundo perguntava: "Ô, o que que você quer ser?" Eu falava: "Eu quero ser piloto de helicóptero, piloto de avião", né? E aí meu pai sempre fala uma frase desde criança: "Você é águia, meu filho, você é águia, você é águia, você é diferente, é águia." Eu falei: interessante." E aí fui me desenvolvendo, fui crescendo, sempre muito envolvido com tecnologia, com jogo, lan house, fliperama, tudo que tinha, né? Época de Lan Tá House. aqui o Pedro aqui, quantas partidas de CS nós jogou, Pedro? Muitas, Fazia muitas, os famosos né? corujão, tinha aqui em Nós Paraguaçu. nós fazia era no curso de informática, né, Pedro? E aí no desenvolvimento ali da minha infância foi bem tranquilo. Graças a Deus, tem uma estrutura familiar muito boa, meu pai, minha mãe, né? Uma família excepcional. E no desenvolvimento do ensino médio, eu tive a oportunidade de fazer técnico em informática. E o técnico em informática, ele me levou até o primeiro contato com o agro, que foi a parte de armazenamento de café, né? As cooperativas, eu participei no início ali de um projeto de armazenamento de café, e foi aí que me despertou, que eu me lembro de um encontro que eu tive com uma certa pessoa, que eu perguntei: "O que você faz da vida?" E aí a pessoa falou: "Eu sou agrônomo." Eu falei: "Ah, interessante, né?" Tava bem arrumado, bem trajado e tal. Sendo no dia a dia de trabalho, eu cheguei em casa, pesquisei no Google na época, agronomia, agrônomo, profissão do futuro. Eu falei: "Achei, Achou. achei. É isso aqui que eu quero para minha vida", né? Na época, participante do Enem lá, consegui uma nota razoavelmente boa e consegui ProUni na época tinha, eu não sei se tem até hoje, essas bolsas de estudo, Sim, sim. mas me formei ali na Unifenas. E é o que eu sempre digo. O pessoal falou: "Você é muito novo, né?" Mas eu sempre fui muito envolvido com as coisas, sempre me doei de cabeça. É igual eu falei hoje, eu acabei de postar um story, no qual eu falei: "Vai e faz." Para criticar e para ficar parado, tem muita gente. Então nós temos que ter essa mentalidade de ir, fazer, construir, buscar e assim por diante. Então, desde o do período ali da graduação, eu tive muito envolvido com o agro, principalmente com a cultura do café. Então, já são aí mais de 10 anos envolvidos com a cultura do café, desde das questões aí de pós-colheita, né, que na época da faculdade foi bem interessante, mas até mesmo no campo, todo santo dia aí. Hoje acabei de chegar do campo junto ao consultor Fernando. Então, a oportunidade está aí, né? E nisso, passei um período, desde que me formei como representante comercial. Foi muito interessante, foi um crescimento muito grande, rodava vários estados do país, tinha muitos clientes, muitas pessoas na ponta. Era representante de Era quê? representante comercial, pelo tamanho da operação, me deram o título de gestor comercial, mas sempre com viés vendedor, sempre com viés de ação, nunca ficar exemplo atrás da mesa. Não, vamos lá no campo, vamos
no cliente, vamos na Sujar revenda, terra e... vamos fazer acontecer, né? E eu percebi que na minha caminhada o meu diferencial era treinar os vendedores. Não era vender para revenda, não era vender para cooperativa. Era vender a ideia para aquela pessoa que vai disseminar aquela ideia. Porque no final das contas, produto todo mundo tem, né? Tecnologia todo mundo tem. Agora, força comercial e pessoas ao seu lado para difundir o seu produto, aí eu vejo que é o X da questão. Esse é o meu grande objetivo. Hoje, cada vez mais, ter pessoas junto comigo que desenvolvam tanto as nossas tecnologias, tanto a nossa visão, porque negócio também vai muito de visão. Uhum. Você ter uma visão bem clara do que você quer entregar ao seu cliente além do produto. E aí veio a constituição da Diferenciagro, agora há 2 anos e meio, e graças a Deus estamos desenvolvendo. Agora mais um pilar aí no meio da comunicação, que é o podcast. Podcast. E nessa virada de chave, né? Muita gente tem. Isso acontece muito na faculdade, né? Porque a faculdade, muitas vezes, ela ensina você a entrar naquele processo, você estudar aquilo para arrumar um bom emprego. Então, no caso, você seguiu essa linha, né? Você estudou bastante, você foi bem, você teve um bom emprego, você era ali um representante comercial, você ficou um tempo nessa. E quando que foi a sua virada de chave, assim, para falar, eu não me encaixo mais trabalhando para uma pessoa, mas o meu negócio é empreender para mim mesmo, trabalhar para mim mesmo. Quando que foi esse start? O que que você sentiu? O que que você viu mais? Como é que foi essa sua adaptação, assim? Então, é, no período da faculdade, teve um período pré-faculdade, período da faculdade, para me custear os meus estudos, eu tinha que trabalhar, né? E o meu trabalho era venda de peixe. Eu me lembro como se fosse hoje. E eu vendia ali filé de tilápia. E eu saí da faculdade, eu fiquei 5 meses sem trabalho. Sim, 5 meses para me conseguir o primeiro trabalho. Nesses 5 meses, eu trabalhei muito no peixe. E eu tirava uma remuneração que na época, vamos dizer assim, 7, 8 mil reais naquela época, isso em 2018, É, né? bastante. 2019. É dinheiro. Na época era dinheiro. E quando eu arrumei meu primeiro emprego, que eu foi a única empresa que eu atuei, eu tive que literalmente dar um passo para trás na minha remuneração financeira inicial. Então, nisso, no momento em que eu fui trabalhar no mercado, que eu já tinha em mente que eu queria uma indústria de fertilizantes especiais, Que era eu já não específico queria do outra coisa, plantão, né? né? Eu já tinha certo, é o que eu falo para todos, todo mundo quer um emprego, mas você quer trabalhar onde? Né? Muitas das vezes a pessoa fala, eu quero trabalhar, mas onde? Com o quê? Você quer fazer o quê da sua vida? É Né? uma boa reflexão, né? Então, Você quer ter um emprego ou você quer ter uma profissão? uma profissão, né? Eu, quando entrei no mercado, eu já queria sim estar me preparando para o meu negócio, Uhum. né? Não é à toa que na primeira oportunidade eu já virei PJ, já virei representante PJ no intuito de entender qual que era a dinâmica financeira, como que eu iria me comportar com o dinheiro e assim por diante. Então, quando eu assumi o meu primeiro emprego, eu sabia que com 5 anos eu teria que ter o meu próprio negócio. Já tinha Então, isso em mente, já. já tinha esse medo desde cedo. Até porque eu já sabia ali comprar e vender. Por mais que era peixe, opa, eu comprava num preço, vendia por outro, já tinha minha margem, já sabia, já tinha essa noção, esse feeling. E aí o que eu fiz dentro desses 5 anos foi me preparar todo santo dia. Eu nunca trabalhei em prol de, opa, eu vou trabalhar só em prol do resultado. Não, eu vou trabalhar em prol a mim. É o que eu falo a todos aqui dentro do diferencial. Fique bom a ponto de você ter o seu próprio negócio. Fique bom a ponto de você tocar o seu próprio negócio, mas depois. Oportunidade, o sol está aí para todo mundo. Sim. Então eu já tinha isso muito em mente. Então, tive alguns destaques dentro da corporação que eu estava. Foi um período muito bom, né? Período muito, vou dizer até mesmo abençoado, no qual eu já tinha comigo que eu queria ter o meu próprio negócio. Só que hoje eu vejo que, na minha concepção, eu estou construindo a diferencial para ela ser um negócio de outras pessoas. Aí, ó, Né? já é um Já gatilho, já não tem que falar, mas já muda explorando mais. um pouco a percepção que eu tinha um pouco antes. Eu não quero formar pessoas só por formar para o mercado. Não. Hoje eu Uhum. já tenho alguns talentos na empresa que eu já enxergo um possível potencial sócio, um possível potencial dono de franquia.
e assim por diante. Então, agora é trabalhar. Eu acho que o resumo é trabalho e visão de muito longo prazo. Bacana demais, né, Zé? E hoje, assim, dentro daquela época, eu creio que ainda você se prepara bastante, né? Todos os dias, né? Claro que quem busca empreender, quem escolhe empreender, não para um minuto de aprender mais também, ter novos conhecimentos para poder aplicar na empresa, né? Que ainda mais nos dias de hoje, que a tecnologia está tão avançada, cada dia surge uma coisa nova. Então, como que é a tua relação com essa área, principalmente nessa questão que está bem falada de IA nas empresas, né? Como que você lida com isso, com essa questão de alta performance atrelada com aquilo que você estuda para ficar melhor e passar para os seus colaboradores? Como que você gere tudo isso e que tipo de informação que você consome? Primeiro ponto, é, hoje na posição que eu ocupo aqui dentro da empresa, todos podem observar que eu não sou o único que consome conteúdo, ou que consome informação, ou que cria aqui dentro. Primeiro ponto, então, é dar oportunidade a todos de colocar algo em prática. É dar oportunidade da pessoa construir junto com você. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é tendo esse viés de autonomia, né, que é a metodologia de gestão TIAL, né, cada um vai fazer o seu próprio autogerenciamento. Pode ver que quando sai alguém da empresa, muitos falam, aquele ali já não estava produzindo mais. Eu não tenho aquela visão de que eu preciso de um gestor ou de um supervisor para gerenciar o fulano. Não. O colaborador tem que se autogerenciar. Ele tem que ter uma visão de longo prazo a tal ponto de que ele vai enxergar e ele vai procurar. E aí entra muito dentro disso. Se a gente for pegar hoje as ferramentas que nós estamos usando aqui dentro da empresa, o software, tudo que a gente está fazendo aqui, muito pouca coisa foi proveniente do José, e sim de todos que estão envolvidos aqui dentro. Então, eu Sim, acho que essa diferenciação de ego ali, você falou, opa, deixa eu jogar a autoridade, a autonomia para quem está à frente desse processo. é uma característica que a gente observa bastante aqui, né? É a autonomia para poder todo mundo que tiver no seu autonomia para todo mundo que está aqui trabalhando no seu setor, na sua devida função, trazer novidades, né? E a questão do intraempreendedorismo que hoje em dia é tão falado e tão explorado, e a gente vê que aqui, numa empresa que quem vê de fora, do setor agro, tem uma visão muito conservadora, muito engessada por ser um setor agro, né? Só que muito pelo contrário, né? Que a gente explora muito essa questão de autonomia e do intraempreendedorismo, né? Todo mundo daqui dentro está produzindo para evoluir cada vez mais. E prova disso é que os processos seletivos que a gente tem aqui, a contratação, tanto do back-office, tanto do setor de vendas, são essas pessoas dessas características, né? Esse é o nosso objetivo, né? Hoje eu falo que, até por parte da nossa exposição, uma das estratégias que está por trás do podcast é literalmente mostrar a nossa visão, conforme está sendo falado aqui nesse primeiro episódio. E o porquê de mostrar a nossa visão? Porque é natural a atração de talentos, que na verdade é atrair pessoas que tenham a mesma visão que a nossa. Muitas das vezes essa pessoa ela está ali, ela está se desenvolvendo, ela está fazendo o seu melhor, mas talvez ela tenha um supervisor que está barrando ela, está segurando o seu crescimento por medo, né? Isso no corporativo é muito comum. E aí essa pessoa se conecta com a gente e na hora que vê os nossos processos, na hora que entra aqui dentro, naturalmente ela tende a explodir o seu resultado. Sim, né? Então, e aí só reforçando aqui a sua fala, o que eu busco hoje de conteúdo, né? Vou falar 2025. 2025 eu coloquei como meta participar de uma imersão por trimestre. Deu certo, foi muito bom. Eu participei de 4 imersões que me deram bagagem para trabalhar o próximo trimestre e assim por diante. A última que eu fui foi o G4 Vale, peguei alguns insights lá que eu estou tentando aplicar todos os dias, né? Até mesmo o insight do Guilherme Timol lá, que é você precisa se atualizar, você precisa reaprender aquilo que você já faz. Então eu vim agora num período no qual eu vinha trabalhando aqui dentro do back office e literalmente eu estou reaprendendo
a estar no campo, a estar junto ao meu consultor. A todo momento a gente está reaprendendo a nossa forma de trabalhar, nunca ficar parado. E foi algo que até o momento ali eu vinha na mesma pegada, na mesma forma de trabalhar. É algo simples, mas que quando eu ouvi de uma pessoa tão grande, eu falei, opa, tem aí uma oportunidade, eu preciso colocar isso em prática para ontem, né? Assim, na hora que você vê esse tipo de frase, de conselho, de alguém que você admira, você fala assim, opa, isso aqui tem que encaixar para mim, né? Então, aí você traz um pouquinho da, da tua visão lá da infância, quando teu pai falava que você é águia, e você traz com você aquela frase de que a águia anda com águia. Então, essas imersões que você faz, justamente traz isso, né? Você andar com pessoas que estão no mesmo prumo ali que você e trazer isso aqui para dentro, aqui para Paraguaçu, né? E muitas vezes a gente acha que é somente São Paulo, somente os grandes centros que têm essas oportunidades de conhecimento. Mas quando tem um que vai e traz para cá, os outros vão voar igual a águia também, né? Eu vejo isso com muito bons olhos. Se a gente for pegar aqui na nossa cidade, Paraguaçu em si, quantas pessoas hoje estão buscando um tipo de conhecimento num evento imersivo? Vai passar ali 3 dias buscando um conhecimento praticamente específico para vir aplicar aqui na nossa província. Uhum. Então, eu vejo com muito bons olhos. Eu falo a todos que têm a oportunidade de ir, né? Hoje já não é um custo tão elevado mais. Eu participei de uma imersão que é o famoso High Ticket, né? Foi a do Lázaro do Carmo na Assumpt, mas que também deu um salto no meu negócio. Eu precisava pegar algumas ideias lá, principalmente de alavancagem de negócio, no qual me destravou nos medos financeiros. Aí eu vejo que tem muita gente que tem alguns receios de fazer um investimento, de captar um recurso, assim por diante, mas que me deu uma clareza muito grande. Agora, as demais, eu fui imersão bem mais em conta, imersão de públicos maiores, mas que você fica lá 3 dias focado, 3 dias buscando conhecimento, buscando discernimento e insights para aplicar, muitas das vezes aqui na nossa região. E não só na região, mas como na empresa, né? Sim, e mesmo assim, né, ô Zé, quando a pessoa, o empreendedor, o empresário, ele fica fazendo ali muita conta disso, não coloca no papel o seu conhecimento próprio, né? Você tem que investir no seu conhecimento, já não é gasto mais, né? Essas imersões que você faz, com certeza, você hoje, vendo do ano passado para cá, você vê que não foi gasto, foi um investimento puro, né? Investimento público. Investimento puro, porque fez você crescer e com certeza fez todo o seu núcleo aqui dentro também, não só da empresa, mas de Paraguaçu crescer também, tenho certeza disso, né? Esse é o meu objetivo para esse ano, nesse primeiro trimestre. Eu não consegui achar nenhuma que me atraísse, né? Já para o segundo trimestre eu já consegui até fazer a minha matrícula, né? Vamos dizer assim. Já fez? Tá feito. E aí a ideia é justamente estar presente para construir o meu próprio conhecimento e, consequentemente, difundir esse conhecimento a todos que estão ao nosso redor. Já pode falar qual que é essa imersão ou vai ser surpresa para o pessoal seguir E nos stories, né? essa vai ser surpresa para a turma. Tipo assim, essa vai ser um pouco diferente da pegada que eu vim ali de conhecimento voltado à empresa, né? Eu fiz ali bastante voltado a crescimento empresarial e assim por diante. Essa vai ser um pouquinho à parte. Esse é um ambiente um pouco diferente, mas está Beleza. totalmente correlacionado aí ao digital. Tá. Voltando a falar de empresa, ô Zé, vamos voltar um pouquinho no tempo aqui e falar assim do comecinho da Diferenciado mesmo. O que começou foi em 2023. 23, Como que foi esse começo, assim? Você lembra que teve algo que te marcou? 24, 2024? 24, Teve algo que te marcou, por exemplo, são, 23, 24, depois a gente vê no CNPJ lá. vai ver, 24 de julho de 23, é, 24 de julho. Aí, ó, o Então teve uma Pedro marca. sabe mais que nós, né? Que dia, Pedro? 24 de setembro de 2023. Tá aí o nosso primeiro Primeiro, colaborador do Back Office ali, velho. Tá aí com nós até hoje. e nesse dia, Zé, você lembra algum um momento que te marcou desse primeiro momento da Diferenciado?
como que funcionou essa primeira, assim, hoje começou a diferenciar água aqui na minha vida? O que que você fez? Na verdade, eu fui participar do Empretec, Pretec era do do Sebrae, Sebrae, né? né? E no Empretec é muito interessante que você precisa construir um plano de negócio, executar esse plano de negócio em uma semana para você ganhar o prêmio de quem mais fatura, né? E o que que eu aprendi no Empretec? Vai e faz, Vai e faz. vai e executa, vai e começa. Planejamento é bom, Planejamento é bom, é mas planejamento com execução. sim, Para de planejar talvez o seu ano inteiro. Para de planejar o seu. O trimestre eu até concordo, né? Eu tenho hoje um planejamento anual aqui do diferencial, mas o meu objetivo é fazer o melhor trimestre possível. E agora já pensando no segundo trimestre, e assim por diante, até porque a mudança hoje ela é muito rápida. sim, E aí o pontapé do diferenciado foi o Empretec. foi empreender. Eu saí do Empretec, lá nós tínhamos criado uma marca de cachaça, É isso aí, tipo, o que que chamava você fez lá? Raízes de Minas, Rainha de Minas. e aí construímos essa cachaça, na O época, povo mineiro quase não gosta de quase não gosta, meu meio social, quase, né? na época gostava pouco, É né? quase depois do Bom Dia, um gole. Quase um gole de pinga ali. E aí vendemos muita cachaça, eu acho que eu devo cachaça até hoje, para a turma tem uns 50 garrafas lá em casa. Mas esse foi o O pontapé, start, o então, do start. Empretec. E aí o que eu vi no Empretec é que muitas das vezes a gente quer ter uma estrutura muito grande para construir um negócio e não precisa. Muitas vezes a gente quer um espaço para fazer, a gente quer uma logo, a gente quer uma fachada. Não, vai e faz, né? Quando eu comecei a diferenciar, eu comecei ela no porão da minha casa. Meu estoque, no final das contas, tinha coisa de R$ 300 mil, literalmente no nosso, na nossa garagem. Não tinha na onde pôr produto mais, era coisa de 2 salas desse aqui de tamanho. Mas é aquele negócio, opa, foi, constituiu o CNPJ, começou a fazer acontecer. Já começou a Depois de vender. um mês ali, estava faturando, né? E aí, esse foi o meu ponto inicial de ir, construir e começar a fazer. Então, do Empretec ali, fez o Empretec ali, você já tinha certeza que, apesar que você já tinha essa certeza desde quando você começou, Já tinha mas foi um pontapé a um mais ali, né? pontapé mais, na verdade, quando eu fui no Empretec, eu falei no Empretec, eles perguntaram qual que é a ideia de negócio. Eu falei, eu quero criar uma plataforma de negócio para o agro. Só que para mim chegar nesse ponto da diferencial hoje, eu vi que a plataforma não seria o primeiro passo. O primeiro passo é a renta, é você fazer rentabilizar o seu tempo, né? E aí essa plataforma hoje eu enxergo ela como não uma plataforma digital, conforme foi a primeira ideia que vinha na minha cabeça, e sim uma plataforma de um ambiente no qual você tenha o intraempreendedorismo na veia, você tenha a oportunidade de fazer bons negócios utilizando a nossa marca e assim sucessivamente, né? Show de bola. E assim, nesse começo aí, você disse que no primeiro mês você já estava faturando, né? E, e assim, antes de planejar tudo certinho, antes de ficar tudo redondinho, já começou a fazer acontecer, vendendo tudo, produto e dando dinheiro no caixa, né? É, Você falou do Lázaro do Carmo aí, tem uma frase que eu gosto muito dele, né? Que assim, primeiro você traz dinheiro para dentro, depois você começa a organizar. sim. E foi mais ou menos assim que começou a diferenciar a água mesmo. Ontem eu tive uma reunião onde o fornecedor me perguntou como que você lidou com o investimento financeiro, né? A minha resposta para ele, vendendo. Licença. Traz dinheiro para dentro, aí a gente vê como é que Assim, precisa, né? Porque vamos tem literalmente vender, receber, vender de novo, cultivar o cliente, a partir dali nós vamos organizando. É aquela frase, né? A ordem só vem antes do progresso no Bandeira do Brasil. com Nós estamos certeza. aqui hoje começando nosso primeiro episódio do podcast. Pode sair alguma coisa fora ali, pode ficar um ângulo, pode. Pode. Tranquilo. Mas a gente está aqui Você dizendo. vai sair melhor. Cada vez que você faz, melhor você fica. É só não parar. Todo dia. Todo santo dia. Perfeito. Né? E hoje essa organização está sendo mais, tá mais estável, né? Hoje em dia na diferencial teve uma evolução desde quando começou, né, Zé? Com quantas pessoas começou? Com quantas pessoas começou a diferenciar naquela época? Quantas que está hoje, mais ou menos? E como que está a organização da empresa? Quais os ramos que ela está atuando já agora? Quando começou, foi muito simples, né? Eu, meu pai e minha mãe. Os três.
três pessoas, né? E hoje nós estamos aí com um time de 45, flutuando 45 até 50 pessoas. Teve a saída de alguns, comum, né? Normal. Sim. Na verdade, hoje a gente está passando, dentro da Diferenciado, de um modo geral, por um processo de profissionalização de processo, né? Você pegar aí a estrutura organizacional nossa, desde gestão de projetos, gestão financeira, gestão administrativa, RH, pessoal do marketing, eu acho que está ganhando muito corpo a empresa. Esse é o nosso objetivo, é constituir uma empresa que vai escalar. Aquele que entender que nesse momento nós estamos nos profissionalizando para escalar mais rápido e estiver com a gente, ele vai ganhar dinheiro, ele vai faturar muito. Então, não é fácil, não é literalmente tranquilo, você alocar novos processos, você constituir, você contratar pessoas no qual ela vai realizar um bom trabalho, um trabalho de excelência. Não é nada simples, né? Hoje eu falo que o maior desafio, para mim, não é pessoas, é construir pessoas, é todo dia você estar focado nessa pessoa se desenvolver. E eu vejo isso nos olhos de cada um. Tem muitos aqui querendo se autodesenvolver. E Com muitos me certeza. procuram hoje por uma vaga de emprego com esse objetivo. Eu cansei de fazer o que eu faço, eu quero agora constituir a minha carreira crescendo de uma forma mais exponencial. E aí, igual você perguntou, quais ramos nós estamos? Nós estamos lá com o Auto Center, né? A parte do externo está começando, bem devagar. Nós estamos envolvidos num processo de concessão de rádio, que eu gosto muito de comunicação, é um objetivo meu aí de longo prazo, em torno Aí, ó, de 3 anos, surpresa aí já né? Em pro torno de povo. 3 anos. Eu tenho também a questão da representação comercial ainda é um É o viés. carro forte, né? É, hoje a diferencial comércio é maior, bem maior que a representação. Mas a representação vem fomentando de novo para essa safra, vamos ter ali alguns negócios voltando à tona, né? E a parte agro também, que a gente fez algumas coisinhas no agro, mas tá bem em stand-by. É o Esse ano o foco é futuros. diferenciado. Esse ano é 100% diferenciado. Os demais projetos, exemplo, o projeto do Auto Center é um projeto estrutural para dar gargalo para a gente crescer mais. Quanto mais carro na frota, mais manutenção, mais cuidado, mais preventiva. A ideia é ser um ponto de apoio da diferenciada. Lembrando que já abriu o público essa semana. Estão começando a mostrar o nosso potencial nesse mercado também. E é interessante, né? Porque quando você vai crescendo a empresa, você vai ter que ir vendo novas estratégias para você tapar alguns buracos que vão aparecendo, alguns problemas que vão aparecendo. Mas se puder trazer um café para nós aí Então, um também. café, Pedro. Aí a história da criação do Auto Center é justamente isso, né? A frota de consultores, nossa, aqui foi crescendo de uma tal forma que a gente precisava de alguém para ser 100% focado na nossa frota, né? Com certeza. Para conseguir. Obrigado, viu? Eu digo que nosso tempo é muito valioso, né? Esse café é bom, hein? Esse aqui foi tratado com produtos diferenciados. Literalmente, é verdade. Eu peguei esse café na troca aí de fertilizantes nossos. Na troca não, né? No pagamento. Não que o cliente deixou de pagar, ele pagou em café porque eu precisava de um café de qualidade. Mas, exemplo, a questão de frota, eu vejo que a manutenção de frota, ela é algo que, se a gente tem o controle dela interno, você tem um gargalo para você ter cada vez mais carros. E hoje é o que eu falo, para diferenciar crescer hoje no campo, nós precisamos primeiro pessoas, segundo, frota, terceiro, estoque. O, vamos dizer assim, o capital de giro, o dinheiro em si, ele vem de quarto, vem na quarta posição. Então, pessoas e frota é algo assim primordial. E hoje, vista a estrutura de back-office nós estamos, eu vejo que nós estamos num ponto chave para crescer a nossa equipe de campo ali de forma exponencial. Sim. E pelo tempo de empresa que tem, né? A estruturação que está tomando, o crescimento que teve, foi assim, muito exponencial, né? Então, uma base começando ali com 3,
hoje já está beirando 50, indo para mais até o final do ano, tudo isso em 2 anos e meio. A gente sabe que no Brasil, né, é tanta dificuldade para você empreender hoje aqui. Então é algo muito, assim, pode-se dizer até heróico ter uma empresa consolidada desse jeito em tão pouco tempo, né? Então, A ideia é repartir a responsabilidade com todos, né? Cada sim, um aqui tem a sua autorresponsabilidade. Então fica fácil. Não é o Zé controlando 50 pessoas, é 50 pessoas buscando a evolução e o sucesso da diferencial. Eu sim. vejo dessa forma. Eu não conto essa história, eu avalio isso todos os dias conforme eu estou aqui com você, aqui com o Bruno, hoje com o consultor de vendas, ontem também, assim por diante. As atitudes mostram isso. Então, por isso que eu vejo que é um negócio extremamente escalável. Porque se a gente acerta nas pessoas, na contratação, e coloca essa pessoa, aloca ela no lugar certo, se for um consultor de venda, com o perfil correto, se for uma pessoa de back office, com o perfil correto também. A tendência é a gente crescer exponencialmente. A tendência é essa. Sim, e assim, antigamente você que fazia toda a operação, né? Quem começa a empreender começa a fazer tudo, né? Começa a ser o tudólogo da empresa, até certo ponto que começa a dividir as funções, né? Aí hoje em dia aqui dentro a gente chegou num ponto que a gente tem tudo separado, né? Você tem um setor de RH aqui dentro que cuida dos nossos processos internos aqui, das nossas dinâmicas, de todo do nosso pessoal aqui dentro, né? Tem o pós-venda, que trata o produtor. Isso é até um negócio interessante. Nós podíamos falar um pouquinho disso sobre essa que eu vejo que é uma estratégia de negócio, né, Zé? Que a gente se corrobora muito com o que você fala, né? Que não é sobre venda, é sobre pessoas, né? Como é que atua o nosso pós-venda aqui depois que faz uma entrega, né? Então a gente trata o produtor como um companheiro nosso mesmo, né? Aqui dentro. A ideia é estar próximo, né? Estar próximo do nosso time comercial, estar próximo do nosso produtor. Pós-venda, ele está Você é nesse no meio de campo, meio né? de campo, né? Se a gente for pegar hoje a parte de inteligência nossa, até mesmo na prospecção, o pós-venda está, na verdade, o pós-venda está fazendo uma pré-venda. Ele Isso. está dando caminhos ao consultor ir para o campo. Então, é algo que eu digo assim, você falou, opa, nós temos tudo setorizado aqui dentro hoje, opa, esse é o meu objetivo. Isso não é barato, tá? Isso não é algo, todo mundo, talvez quem olha de fora, fala, opa, é uma empresa que está inflado, né? Uhum. Muita gente, tem até alguns termos no meio empresarial que diz que foi contratando e agora ficou caro, ou algo do tipo. Eu vejo por uma ótica um pouco diferente. Se eu posso chegar aqui na empresa hoje, eu não preciso abrir a empresa, eu não preciso fazer expedição, eu não preciso fazer entrega, eu não preciso fazer a venda Você hoje, gasta né? energia com outras Eu vou coisas. gastar energia com a estratégia da empresa. Igual agora nós estamos terminando o nosso primeiro trimestre. É hora de literalmente olhar para os números, observar e ver qual rumo nós vamos tomar para o segundo trimestre, né? Tivemos ali um primeiro trimestre agitado, positivo, vai fechar positivo, só que aquele negócio, nós tivemos um início de ano um pouco mais caro. Então, se eu tenho tempo de avaliar isso, isso fica interessante. Se eu tenho tempo agora de ir ao campo junto ao meu consultor, estou preparando meu consultor, estou preparando quem faz a receita. E, Sim, consequentemente, é essa estruturação interna que dá a oportunidade de privilegiar o tempo de cada um. Cada um aqui hoje tem um tempo privilegiado. Ou seja, se você cuida de gestão de processo, você está envolvido no dia ali de hoje em tais tarefas. Imagine se você hoje tivesse que fazer gestão de processo, tivesse que expedir, tivesse que embalar, é, tivesse que entregar, né? Nós já passamos essa fase, graças a Deus, sim, mas com muito foco, até porque se chega ao ponto, se chegar no máximo de faturamento sem estrutura, dali em diante, a você, tendência a é tendência é quebrar, né? é reduzir, Demais. sem, porque você não tem escala, você E tem nem você vida tadinha, né? Ninguém dá não conta de dá fazer. conta de fazer tudo. Isso é um erro de muito empresário também, né? Querer abraçar o mundo ali com os processos dentro da tua empresa para não colocar gente específica para cada coisa, para não investir Eu caixa. diria que é erro, Otávio. Eu vejo que cada um tem o seu viés, né? E eu estou com o objetivo claro. Se Deus abençoar e meu visto sair, eu quero ir para a Copa do Mundo agora em junho.
Passei 15 dias lá sem preocupação, sabendo que a empresa roda sozinha. a rodando. Eu tô com isso desde outubro, na verdade desde julho do ano passado. Eu venho trabalhando muito. Eu não, né? Nós todos. Mas é aquele negócio. Só preciso sair agora meu visto. Porque Vai sair, vai eu tenho um sair. perfil de imigrante aí que, nossa, rapaz, E hoje em dia tá complicado, tá né? complicado, né? O Trump tá travando a gente lá. É, Mas eu vejo que eu quero, da mesma forma que eu trabalho para todos usufruírem da vida, eu também quero usufruir dela. Então, esse é o meu objetivo. O negócio do outro empresário é do outro. Aí vai depender do ramo que ele está, do trabalho que ele faz, da equipe que ele tem. Né? Eu acho que eu tenho 2 anos e meio só nessa área, eu não consigo nem julgar alguém, a gente nunca vai julgar, mas não consigo nem aconselhar ninguém. Eu prefiro estar 100% focado aqui no nosso negócio. show. Assim, o melhor conselho que você pode dar é o exemplo, né? Deu o exemplo aqui, cresceu, funcionou, Amém. Né? amém. Vamos. Né? A É, gente não pode ser um. A gente tem que fazer igual o foguete do Elon Musk, né? Tem que subir, mas tem que voltar. Tem que subir, voltar, subir, voltar. é, Não pode só subir e ficar por lá, não. Tem com que ter ali certeza. um bom desempenho. Tem que ser algo duradouro, perene. Ô Zé, e nesse tempo de diferenciar aí desde o começo, qual foi o seu principal desafio assim, aqui dentro? Desde lá de 2023, na fundação, o que você teve como maior desafio para você? Tá, meu maior desafio que eu falo para você sou eu. Por quê? Explica melhor aí pra galera. O que é É, esse desafio? O que é você? o desafio do José hoje é segurar o José. Assim, é frear eu mesmo. Eu não costumo olhar para a crise, eu não costumo olhar para período ruim. E isso eu vejo que hoje, pelo porte que nós somos, pela nossa estrutura, eu preciso ter cada vez mais cautela, que é algo que eu não costumo. E não é que eu não tenho cautela, não é que eu não tenho planejamento, não. É que eu gosto de ir no limite que eu posso, né? Então, esse desafio, ele não me assombrou em momento nenhum, só que muitas das vezes, ele me colocou em xeque. Opa, Uhum. será que eu tinha que ir até a esse ponto, né? Será que eu precisava faturar o que eu faturei? Será que eu precisava investir o que eu investi? Então, eu vejo que hoje eu estou com a profissionalização, com a visibilidade hoje de todos os números, né? Toda a previsibilidade que a gente tem hoje na palma da mão, isso está sendo um desafio para mim. Eu me remodelar ao meu instinto um pouco mais aguçado ali de fazer negócio. Fazer negócio, contratar pessoas, alocar pessoas. Eu vejo que agora o meu maior desafio está sendo agora. É eu levar algo com mais cautela. Acredito que é um desafio superável, mas a gente não pode perder a fome de empreender. A gente tem que estar sempre querendo Sim, sim, algo a mais. entendi. Então, assim, quanto mais vai dando certo a empresa, mais fatura, mais desafios surgem, né? E mais preparados tem que estar, né? Tanto intelectualmente, né? Quanto psicologicamente também, tudo isso. Com certeza, eu vejo que conforme a gente vai aumentando, vai crescendo, são mais pessoas envolvidas, são mais famílias envolvidas. Então, a nossa tomada de decisão tem que ser muito assertiva. E qualquer erro custa caro. Né? Você fez um negócio errado, sai caro. Você fez uma. Você trilhou ali um caminho errado, teu comercial te dá um prejuízo ali de uma semana. Então, hoje eu vejo que a gente tem que tomar decisões muito assertivas e com um pouco mais de cautela. E eu preciso me autossegurar em muitos momentos aqui, né? Isso é um desafio e tanto, viu? Então, Porque a fome de vender, né? A fome de vencer é muito grande, né? são as dores do crescimento, né? As dores do crescimento e as dores da profissionalização. Com certeza. Passa por isso, né? Então, pegando o gancho aí de você que fala sobre essa proximidade dos vendedores, né? Ter que agir com cautela com os vendedores. Como é que é a sua relação com os consultores? Assim? Que é um negócio que eu acho bem legal, essa questão do como você está próximo do consultor, né? Porque você veio desse ramo de ser um consultor, né? De uma empresa,
está aqui agora, então você conhece as dores dos seus vendedores, dos seus consultores, né? Então, como que é esse relacionamento, como que é o dia a dia com eles, e fala um pouquinho também da história do Protago. O que que é o Protago e qual que é o objetivo dele perante os consultores, também toda a equipe do back office. Show. O meu dia a dia com os consultores começa todo dia às 6 da manhã, né? 6 da manhã, 6 da manhã. Galo cantando. 6, no dia de hoje foi 6h15, 6h20 ali, o link estava no grupo, né? O dia de hoje não foi tão simples de acordar, que já é uma quinta-feira, o corpo vai cansando. Mas eu vi que não era só eu que estava com o olhinho inchado, tinha mais gente. Ainda brinquei, então usei isso de argumento. Todos os dias eu procuro estar junto ao meu consultor de vendas, já no primeiro horário da manhã, já liberando uma campanha de vendas, já doando uma pílula de conhecimento comercial, já tendo ali algo motivacional que hoje eu usei da minha fraqueza. Hoje eu acordei literalmente com o olho inchado de cansaço ali e eu falei, gente, olha, em coisa de meia hora eu tomei um café preto, eu estou pronto para o jogo, no máximo. É tomar um banho, vamos estar pronto. Quem mais aí acordou meio capenga, né? Muitas das vezes a gente tem que usar um linguajar simples, direto, fácil. E nisso um falou, Zé, eu também acordei, dormi demais e tal, né? Vai gerando um rapport ali. Gente, um rapport, uma conexão, beleza. Quem falou para mim que também acordou de olho inchado já mandou um pedido hoje, né? Então, eu vejo isso com muito bons olhos, essa proximidade. E hoje, quando a gente fala de consultor de vendas, eu Só um pouquinho se interrompendo. O que que tem nessa reunião? Essa tão famosa reunião das 6 horas com os consultores? Tem eu como dar uma palhinha aí? falinha simples, eu abro a reunião, mando o link e fico quieto. Você acredita? É, Eu deixo o meu vídeo e meu áudio fechado. Eu faço com que os consultores comecem a falar bom dia, fulano, bom dia, ciclano, bom dia. E essa interação entre eles, essa vibração, isso é algo positivo demais. Isso é algo que me. Na hora que eles começam, oh, bom dia, tá com o cabelo torto aí, não sei o quê. Começa a interagir um com o outro, aquilo vai me deixando com energia positiva também. E aí, na hora que eu entro justamente para ver o que que nós podemos fazer, né? E nisso aí a gente tem um pequeno desenvolvimento, uma reunião ali de 10 minutos, tem reunião que dura 2 minutos, 3 minutos, é só para pra ver, dar ativação, ver a cara. ativou, vamos fazer uma campanha hoje, vamos. Já cria campanha na hora do dia, né? Algumas campanhas se efetivam para mais dias, outras campanhas é um dia um. Então, buscando aí desenvolver essa ativação diária. E aí eu vi que doar conhecimento técnico logo de manhã, a simulação era pequena. Eu cheguei a fazer reuniões de 1 hora e meia, de dúvidas e de muita interação, só que aquela simulação o consultor não tinha. E aí eu falei, opa, quando eu fui no Protagon, eu vi a metodologia do Endel, que ele faz toda uma estruturação do conteúdo. Ele não chega para você e fala, oh, essa xícara é uma xícara. Não. Ô, peraí. Nós temos aqui desde o porcelanato, ele cria uma história para chegar no objetivo final. Só para contextualizar, né? O Protagon, né? É uma imersão. A gente falou um pouco de imersão aqui, que você gosta de ir e tudo, né? Sim. É uma imersão do Wendel Carvalho. Wendel Carvalho, seja protagonista da sua vida, né? Isso. E aí eu vim com a ideia de criar o Protágono, seja protagonista no agro. E tem dado muito certo. Por quê? Porque é um ambiente no qual eu consigo passar o conteúdo comercial, passar o conteúdo técnico, trabalhar o conteúdo técnico, trabalhar o conteúdo comportamental, porque volta e meia acontece uma situação ou outra que a gente precisa, não é chegar e falar sobre o indivíduo que errou, não, é contextualizar para que todos tenham clareza e não ocorra aquilo de novo. Nós estamos lidando com pessoas, né? A gente tem a oportunidade de trabalhar os processos do back-office, fazer com que os processos do back-office sejam mais próximos do time comercial e a gente tem uma oportunidade também de confraternizar todo mês. Eu falo que a vida é isso, a vida é feita para usufruir e confraternizar. Então a gente tem ali geralmente um bom almoço, um bom churrasco, isso é mensal. Chegou no final do ano, eu não fiz confraternização. Por quê? Porque a ideia é confraternizar todo mês, confraternizar todo dia na nossa presença, no nosso cafezinho,
Pode chegar ali às 9 ou às 3 da tarde, a gente está tomando Todo mundo café, reunido. está todo mundo reunido, está todo mundo usufruindo daquele ambiente. Então, veio aí então o Protagro, então hoje a nossa estrutura de proximidade com todos é isso, falando comercial. Já aqui no administrativo, a gente faz uma reunião lidando ali com as Metas diárias. as atividades diárias, né, as demandas diárias, faz ali o Kanban, né, Uhum. a fazer, fazendo e feito todos os dias. Hoje quem está conduzindo é o Luiz, né, É, essa reunião diária. E nisso a ideia é cada vez desenvolver mais, estar mais próximo de cada um aqui dentro da empresa. perfeito. Ô Zé, o que que você pensa para a gente poder, chegando nos afins aqui, o que que você pensa da Diferenciágua, do grupo Diferenciágua, para os seus objetivos em 5, 10 e 15 anos? O que que você pensa em deixar de legado depois desses 15 anos também? Deixar de legado. Otávio, eu quero ter aqui um ambiente de ativação de pessoas. Eu quero pessoas prósperas junto comigo, né? Eu vejo que hoje, até mesmo quem está, eu não vou citar um exemplo desse tipo, mas todos aqui têm a oportunidade de crescer, se desenvolver. E aí o meu objetivo, o meu propósito é brilhar a luz do próximo. Então, nesses, vamos dizer, 5 anos, eu para esse ano eu comecei com muita vontade. Meu objetivo são 120 colaboradores, É o 120 pessoas até o final do ano. Esse primeiro trimestre, eu não desanimei de maneira alguma, eu só estou olhando de forma diferente. Eu vou ter que trabalhar em prol a construir essas 120 pessoas, vou ter que mudar um pouquinho a nossa estratégia para chegar nesse número. A estratégia nós começamos o ano, não é que não está dando certo, está dando certo. Só que nós tivemos aí alguns desligamentos, nós tivemos avaliação de alguns que acabaram sendo desligados. Então, esse impacto me trouxe ali uma visão de eu preciso acelerar ainda mais, né? Não é à toa que a gente está se estruturando financeiramente para conseguir dar um passo um pouco além. Isso falando de um ano. 5 anos, eu vejo que hoje no Brasil, Otávio, eu não vejo de forma positiva um planejamento de longo prazo, né? Eu digo que hoje nós temos alguns objetivos. O primeiro objetivo era chegar a 20 consultores de campo, tá ok, né? Segundo objetivo, estruturar o back-office, tá ok? Terceiro objetivo, que eu até já postei sobre isso, construir a nossa marca própria, tá ok? Quarto objetivo agora é constituir a nossa liderança de vendas, sair um pouco de mim também, e essa liderança se tornar dona das nossas franquias, que eu já tenho planejado até quais são as cidades que vão receber as primeiras franquias. Então, isso falando aí num prazo ali de no máximo, mais final de 2027, tem que ter já a estruturação de franquias, cada franquia ali de 5 a 10 consultores de campo. Então, é literalmente começar a fatiar o bolo para que todos tenham esse crescimento, né? E projetos de franquias é legal, né? Porque ao mesmo tempo que aqui na série a gente está padronizando Os processos, processos, alguns projetos aqui, depois de padronizado, isso leva a uma franquia pronta. Que aí os problemas que a gente teve aqui de processo, até maturar, já chega leva a lá franquia para ela poder alavancar muito mais rápido, né? justamente. E além da questão do aporte de capital também, né? Hoje eu vejo aí que hoje eu tenho uma rede de conhecidos que querem investir na Diferenciago. Só que a Diferenciago Matriz eu não tenho o desejo de ter um sócio, de maneira alguma. O anseio por ter um sócio, não. Deixa, vamos constituir aqui, chegar a 50 consultores, desses 50 consultores a gente vai dissipar aí suas franquias e dar a oportunidade de mais pessoas ainda prosperarem ainda mais. Então, eu vejo muito por objetivo, por camadas. Então, agora nós estamos aí com essa visão. Em 15 anos, aí para te falar bem a verdade, não é que eu nunca parei para pensar nisso, só que aí em 15 anos entra objetivos pessoais, né? Objetivos aí da pessoa física no meio, então melhor deixar mais tranquilo. É, e como é que você separa a pessoa física, falando em pessoa física, né? Como é que você separa a pessoa física da pessoa jurídica? Quem que é o José Diferenciado PF e o José Antônio, José Diferenciado PJ e o José Antônio
pessoa física? Tem Cara, alguma diferença? não tem nenhuma. Você Nem vive, você vive uma coisa, vive uma coisa só, né? uma coisa só, não tem. A única coisa que muda é que nosso posicionamento, talvez, dentro da empresa, seja totalmente profissional. E pessoa física, a gente tem uma certa liberdade maior, né? Mas não dá para fingir, não dá para mudar nem um tom de voz, né? Tem jeito, né? Não tem jeito. E É, aí, a ideia é, eu escuto isso muito do lado do Carmo, a pessoa fala, tem que separar a pessoa física da pessoa jurídica. Cara, você dorme então você deixa o teu bonequinho dormindo lá e acorda e vai trabalhar? Não tem jeito, tem jeito, né, não cara? tem jeito. E assim, Você é tem daí. que, você tem que ter clareza do que você quer, né? Tem que ter muita clareza e, opa, pessoa física. Pessoa física é quem faz a jurídica acontecer. É. Então, se você tiver mal num, você vai mal no outro e vice-versa. E Ah, muitas das vezes o impacto de um é o outro, assim, o outro viés que te deixa condicionado a conseguir cada vez mais. e aqui eu falo por experiência própria, assim, né? O Zé, o cara que é mostrado no Instagram, que a energia lá no teto é assim pessoalmente também. É assim, sentado num bar. Da onde que você tirou essa imagem aí, Zé? Do energia, o cara energizado, como você desenvolveu isso? Otávio, na pandemia, nós tivemos aí muito meio digital. E geralmente, se abriu o computador, a pessoa estava ali numa posição assim, Tava todo mundo prostrado né? Todo já, mundo né? prostrado. Naquele climinha de Aquele apocalipse. clima de que todo mundo ia morrer zumbi, né? E nisso eu via que as minhas reuniões tinham interação. Fazer reunião com um vendedor de consultor de revenda tinha interação. E aí eu vi que quanto mais eu gesticulava, quanto mais eu trabalhava, quanto mais alto eu falava, melhor o cara saía da reunião. Eu falei, opa, então essa energia tem que estar lá em cima, lá no teto. E aí meu pai sempre acompanhava minhas reuniões, porque eu fazia na mesa da minha casa. Nunca gostei de ficar no quarto quieto. Assim, sempre gostava. Já foi um período meio chato. E ele sempre falava, energia lá no teto, né, meu filho? Eu falei, energia lá no teto. E aí, por um período, nós esquecemos desse termo. Aí, quando a empresa começou, todo mundo, é milhão, é milhão, é milhão. Aí o pai, energia lá no teto, não consegue milhão. Eu falei, "Pô, verdade, energia lá no teto." Então, é aquele negócio. Muitas das vezes, a gente não consegue esconder o que a gente vive. A gente tem que viver com a energia boa, vibrar de forma intencional também, até porque a energia que você entrega é a energia que você recebe. Você entrega ali uma pessoa para baixo, energia baixa, você vai, Vai receber vai isso receber também. isso, né? Beleza? Fechou? Turminha, nosso primeiro episódio piloto. Espero que tenham gostado. Não, tá, eu gostei de nós conversar, né? Vai ter que conversar com a Bruno.